Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Jeremias 2, verso 3, Bíblia Nova Versão Internacional. Tema da semana: a crise interna e externa. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Este é o segundo programa da nossa nova série. Estamos estudando o livro de Jeremias. Estamos começando a estudar o livro do profeta Jeremias. Estamos descobrindo como Deus, através das suas advertências, Deus deseja salvar. Os nossos convidados nesse segundo encontro, pastor Marco Lamarques, líder para a área de família na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A sede da igreja fica na cidade de São José dos Campos, do ladinho aqui de Jacareí, onde está a TV Novo Tempo. Seja bem-vindo, amigo. Grande família Novo Tempo, grande povo de São José dos Campos. É um privilégio estar com vocês, pastor. E, como sempre, retornar a essa casa, com essa família querida que participa de Lições da Bíblia conosco. Um abraço para o povo de Niterói. Canoas. Canoas, o bairro de Niterói, em Canoas, de onde eu descobri que o Marco é. Eu nasci com muita alegria naquele lugar, para aquela igreja querida de Niterói, que você conheceu também, né, pastor? Sim, uma igreja tem dinâmica. Você sabe que daquela igreja foram preparados lá mais de 5 pastores. Saíram daquela igreja, daqueles jovens, daqueles meninos lá. Uma igreja de grande referência, assim, espiritual para mim. Canoas está no coração, viu? Canoas está no coração. Canoas, minha terra. Olha, é maravilhoso. Lembro do hino de Canoas ainda, não esqueci. Cantava todo dia antes de entrar na escola. Guajuviras, Matias Velho, Niterói, Estância Velha. Bairro Rio Branco, do outro lado da BR-116. Exatamente. Muito lugar querido aquele. Muita saudade. Um abração para esse povo aqui que está nos assistindo, lá de Niterói de Canoas também. E nosso convidado também, pastor Hamilton Menezes. Seja bem-vindo. Pastor Hamilton é o diretor de comunicação para a área central do estado do Paraná, na região que a Igreja Adventista administra. A sede é Curitiba, é isso? É Curitiba. Privilégio estar de volta aqui. Vi a Novo Tempo crescer, ajudei a amassar o barro aqui também. E é muito bom voltar e ver o crescimento desse trabalho. Eu imagino que muitos telespectadores que ouvem o momento de... Tempo de refletir, estão vendo o Hamilton aqui. Você, lógico, sempre participou na TV, mas alguns talvez estão vendo o Hamilton. Provavelmente. Hoje nós estamos enviando o Tempo de Refletir para mais de 200 mil pessoas, todos os dias via WhatsApp. É um projeto que a gente tem de alcançar 1 milhão de pessoas por dia até o final desse ano aí também. Que beleza, que beleza. Deus continue abençoando Amém. muito. Obrigado. Esse ministério do rádio que já dura... 34 anos. 34 anos. 34 anos. Beleza, Deus abençoe muito. Amém. Eu tive a alegria de ouvir o Hamilton no Espaço do Ouvinte, na 99,9 FM. Isso é milênio passado. Estávamos lá. 94, 95. Bastante tempo. Exatamente. Foram bons momentos. Bons momentos. Vamos orar a Deus mais uma vez ao abrirmos a sua palavra. Pastor Marco, por favor. Okay. Querido e bondoso Pai, que privilégio para nós podermos estudar as Sagradas Escrituras. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e a quem está nos assistindo, para que todos possamos nos aproximar mais de Ti e ouvir a Tua voz, para nos dirigir e para conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos com o nosso novo guia de estudos. Ele sistematiza o que nós aprendemos através da palavra de Deus. Quero dizer a você que você pode acompanhar o nosso programa também através do Face, você pode assistir os programas anteriores, a palavra do autor, de programas anteriores também. E pode compartilhar o programa, né, o que a gente apresenta aqui com os seus amigos. Eu tenho certeza que será também uma bênção para a vida desses seus queridos amigos. Nós vamos para o nosso segundo estudo. A gente viu em nosso primeiro encontro,
o chamado do profeta, os desafios de ser um profeta, o chamado do profeta Jeremias especificamente. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais o contexto. A gente deu alguns lampejos no programa passado, mas nós vamos entender um pouquinho mais o contexto histórico em que o profeta Jeremias profetizou. E o Gui apresentou de uma forma bem interessante, e até o título é esse, né? A crise ela era interna e ela era externa. Poderíamos fazer com que o nosso querido telespectador entenda em que contexto, qual era a situação do povo, o que eles acreditavam, o que eles estavam fazendo, e agora o desafio de Jeremias em apresentar a mensagem? Existe uma expressão muito moderna hoje chamada administrar crise. Existem especialistas hoje para lidar com essas situações. Gerenciamento de crise dentro do governo, dentro das empresas. Isso é muito importante porque a empresa está, o governo, as situações muitas vezes acontecem, nós não temos preparo para isso. Eu acho que até você cuida dessa área, não cuida? A área de comunicação geralmente é responsável pelo gerenciamento de crise, né, também. pastor? Nessa gerenciamento de crise. É uma pessoa que sabe como tratar com a mídia, sabe como tratar com os profissionais da reportagem, enfim. Mas eu creio que Jeremias ele foi chamado por Deus como um gerenciador de crise, porque o povo de Israel ele estava passando por um momento de descida a ladeira assim, sem volta, sem freio. Soltou o freio e desceu com tudo, afundando cada vez mais na idolatria, cada vez mais no paganismo, e Deus agora fala com eles através do profeta. Deixa eu só resgatar um negócio que você colocou, para o telespectador entender. Sim. O povo de Israel, o povo judeu, tinha uma missão. Dentro do contexto bíblico, eles tinham uma missão. Sim. Eles, diferente de todos os povos, eles apresentavam o Deus verdadeiro, certo? Sim. Mas eles agora se afastam desse ideal de Deus. As pessoas deveriam olhar para eles, me ajudem aqui, tá? Sim. Vão contribuindo aí. Os povos deveriam olhar para eles, Correto. como o povo do Deus como verdadeiro, referência. como referência. A luz. A luz, para os gentios. exatamente, a luz para aquele que não que acreditava de forma diferente. E deveriam dizer, nós queremos conhecer esse seu Deus, por que vocês são assim? Certo? É o caminho, pastor. Agora, o pior é que aquilo que era para se tornar referência se tornou agora como cópia das outras nações que não tinham a Deus e usavam a idolatria como referência. E agora Deus adverte. Eu acho que a maior crise deles é justamente recusar o abandono do pecado e achar que está tudo bem, que não tem que melhorar em nada, que eles têm os símbolos da religião, eles não precisam disso. E aquilo envolvia do pequeno ao maior, do mais insignificante ao mais importante. A liderança, a liderança espiritual, a igreja daquela época estava completamente corrompida. Então, o quadro interno era muito triste. Eles não encontravam ninguém assim para dizer assim, esse aqui pode olhar que ele tá no caminho certo. E você vê, é uma coisa muito grande para uma nação toda estar nesse ponto. E agora Jeremias entra para falar para essa gente. Como é que você se porta, como é que você lida com um contexto desse? Então, ao invés de eles preservarem essa autenticidade, essa genuidade, né? Não sei se posso usar essa expressão, mas essa característica assim, nós somos do Senhor, eles acabaram absorvendo para a cultura deles os costumes dos povos que viviam ao redor deles. Eles foram influenciados ao invés de influenciarem. Ok. E o problema é que eles haviam passado, desde o tempo que saíram do Egito, por crises, né? Faltou água, exércitos que os cercavam, territórios que eles tinham que passar onde os povos não queriam permitir a passagem deles, enfrentavam. Foram crises, crise de administração, como lidar com esses problemas todos. Agora, o pior de tudo... Mas eles ainda preservavam o Senhor. Eles passaram por dificuldades, mas eles... Eram fiéis. Agora Agora, o problema e a coisa se agravava pelo seguinte, o problema não era externo, o problema era interno, porque agora eles não tinham mais o Senhor como referência deles. Agora, a crise era
ter o problema com eles serem o problema e eles não reconhecerem o problema. A crise daí é pior. E até, eu creio assim, dentro da psicologia, dentro da medicina, o pior inimigo para a cura é a negação. Você não pode ajudar uma pessoa, você não pode medicar uma pessoa que ela diz, eu não estou doente, eu não preciso de uma terapia, meu casamento está bem, eu estou bem, eu não estou com depressão, eu não estou com problema no estômago, eu não estou com problema de pressão alta, eu não preciso. Como é que você vai fazer uma pessoa dessa? Como que você vai ajudar? E ele ainda acha que está certo. Não, eu estou fazendo tudo certo. E dentro de, nós citamos, acho que no programa passado, dentro da verdade, do relativismo da verdade, cada um tem a sua verdade. Tem a sua verdade. Então ele não reconhece que tem que dar um passo diferente. Eu queria só sublinhar isso que o pastor Lamarck colocou, que está no Guia de Estudos, que eu creio que é importante. Essa crise interna significava não apenas uma liderança e um sacerdote corruptos, o que já era suficientemente ruim, mas tinha também o sentido de que o coração de muitas pessoas havia sido tão endurecido e danificado pelo pecado e pela apostasia que elas se recusavam a dar ouvidos às advertências enviadas por Deus. Então está aí. Endureceu tanto o coração que eles não reconheciam mais que eles necessitavam de... Insensibilidade, né? É mais ou menos o que a gente enfrenta quando a gente compra um sapato novo. No começo, por mais confortável que a proposta do vendedor seja, a gente põe no pé, ele vai machucar em algum cantinho, ou do lado ou atrás, mas depois de um certo tempo, aquele incômodo, ele para. A gente não sente mais aquele incômodo, não sente mais aquilo atrapalhar. Quando você lida com Deus, é mais ou menos assim. Você faz alguma coisa que você sabe que está errado, que você leu na Escritura Sagrada, que você recebeu de Deus como orientação, não é bom. Você até faz porque foi demais, mas não consegue dormir direito, aquele incômodo, aquela ansiedade, mas depois de um certo tempo, a repetição daquele ato, daquele costume, daquele hábito, você já vai dizendo assim, não, mas... puxa vida, eu também mereço um pouquinho disso, e de repente já não é mais incômodo. Aquilo já é natural para você, aquilo faz parte de você, virou um hábito. E vem um pastor e prega, você escuta um hino e até chora, você liga Novo Tempo e vê um dos pregadores apelando para você, ou assiste lições da Bíblia e fala, nossa, é verdade, mas parece que aquilo não tem mais sensibilidade, está endurecido. Ao ponto de você chegar em um momento, começar a justificar até a sua própria... Defendeu o pecado, pastor, defendeu o erro. Foi o que exatamente Jeremias encontrou. Eu queria... Eu não sei se o Hamilton quer fazer o comentário. Não, pastor. Eu queria ir adiante. Queria que vocês... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro programa. A gente tem aqui uma ordem, mas eu quero ir para o momento que, historicamente, eles perdem essa unidade. E a partir dali, porque como o pastor Lamarck citou... Existem crises ao longo... A gente tem reis que se equivocaram, né? Que cometeram erros. A gente tem um reinado de Saul, né? Extremamente prejudicial. Mas a gente tem, por exemplo, Davi, mesmo diante dos seus erros, procurando manter essa unidade. A gente tem os equívocos de Salomão, que em realidade vão gerar agora de alguma forma, essa cisão, essa ruptura. Mas eu queria que vocês trabalhassem historicamente aqui, para o telespectador entender. O povo era eram 12 tribos, os filhos de Jacó, certo? Mas agora o povo, que era como nós dissemos aqui, né? Os irmãos se dividem. Podemos relembrar? Já na escolha de Saul e após a morte de Saul, já tem uma pequena divisão dentro do povo de Israel. Aí vem Davi, ele é escolhido pela tribo de Judá, é parte de Benjamim e consegue reunificar o povo de Israel. Depois de um tempo, ele tem o povo todo ele junto no mesmo reino. Quando Davi morre e fica Salomão, o reino continua unido. E essa união vai até a morte de Salomão. Quando vem Roboão, filho de Salomão, aí nós temos o primeiro grande problema. O povo vai reclamar por conta dos impostos que o povo recebia, as cargas tributárias, por conta das extravagâncias de Salomão.
Só que Salomão gastou demais, tinha que tirar de algum lugar. Colocou um imposto lá de... E o filho de Salomão, Roboão, ao invés de dar atenção ao clamor do povo, ele dá ouvidos aos jovens que cresceram com ele. Então, consequentemente, o reino acaba sendo dividido. Ele fica com uma parte e a outra parte vai com um dos rebeldes lá, Jeroboão. E é interessante que ele procura primeiro o conselho dos homens idosos. Sim. E vale a pena a gente lembrar isso aqui. É verdade. Primeiro Reis, capítulo 12, verso 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais? E esses disseram, se hoje, verso 7, se tornares servos deste povo, e os servires e atendendo, falares boas palavras, e eles se farão teus servos para sempre. E agora vai dizer que ele despreza, seguindo o conselho dos mais jovens. Então, aqui nós temos agora a divisão. Sim. Fica o reino do norte, com todas aquelas tribos, menos a tribo de Judá e Benjamim. O restante, então, se reúne aos cuidados de Jeroboão. Só que Jeroboão fica preocupado em perder o domínio. E o domínio estava também no aspecto espiritual. Cada vez que o israelita do norte ia para o sul, para o templo, para os sacrifícios, para as festas, significava um risco dele perder o poder. E ele faz o quê? Ele faz, então, de Samaria a capital do reino e também a capital religiosa para o reino do norte. Só que não adora o Deus do céu. Aí, espiritualmente, o povo desanda de vez. Então, nós temos, só para dar uma explicação técnica, histórica, aqui a gente já vai para as aplicações, mas nós temos no reino do norte, Jeroboão como rei é Israel, com as 10 tribos. Samaria se torna capital. E nós temos no reino do sul, Judá e Benjamim, e Jerusalém continua como capital e Roboão como rei. Ok. Então, nessa divisão, aí começa o processo de eles absorverem ainda mais as culturas que agora vêm e vão tirar deles essa identidade religiosa. Eu vejo aqui uma palavra que é muito forte nesse momento, da história de Israel, história política, história religiosa. Essa palavra eu posso identificar como obstinação. A tendência de você encontrar soluções para os problemas que você mesmo cria, em vez de buscar a ajuda de Deus, você buscar estratégias humanas para isso. Lá atrás, Saul, quando você falou, pastor, sobre a questão de Saul e Davi, os dois tiveram problemas, mas qual a diferença dos dois para ter um final triste como o de Saul e a recuperação de Davi? Foi humilhar-se diante de Deus e reconhecer a sua limitação. Saul não fez isso. Saul continuou obstinado, não reconheceu o pecado e achou que ele podia resolver o problema. Davi abaixou a cabeça, Natan chamou a atenção e ele foi um adúltero, um assassino, um mentiroso. E teve perdão. E Deus falou, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque houve reconhecimento do pecado. Às vezes alguém que está nos escutando nesse momento pensa assim, puxa, eu fui tão longe. Será que Deus me dá a oportunidade de eu recuperar, de eu me resgatar dessa situação crítica da minha obstinação? Deus aceita se você se arrepender, se você reconhecer o seu pecado. Aqui está uma história que Deus estava dando oportunidade para um povo. Eles foram naquela sequência. Salomão veio e começou a ter relacionamentos com outras nações e casamentos políticos, que Deus nunca aprovou e trouxe para dentro de Israel a influência do paganismo. E agora, quando os filhos dele estão diante do próximo reino, você começa a ver um monte de problema, inclusive com Roboão. Roboão teve uma influência, a obstinação dele em seguir o conselho dos mais novos foi assim uma influência do que se tinha entre os pagãos naquela época. Se valorizar a juventude, a beleza, isso vinha muito do paganismo mesmo. E Deus havia dito assim, ó, siga os meus conselhos, o que foi no passado, as promessas feitas, inclusive de Josué, quando Josué diz assim, eu e a minha família vamos seguir o Senhor, e foi firme, um líder firme, o povo foi fiel. O Josué morreu, começou a coisa a se perder. E aí veio uma sequência disso, né? A obstinação, a independência. E é interessante que se a gente analisa Jeroboão, ele com medo de perder essa influência na divisão,
introduz a idolatria. Coloca lá uns bezerros para serem adorados. E se a gente... Agradar o povo. Exatamente. Agradar o povo. Eu vou segurar agradando-os. Eu até queria que a gente voltasse um pouquinho isso. Quando a gente começa a se perder, a gente acha que a gente vai perder o controle das coisas, a gente começa a introduzir na nossa vida cristã elementos que, em realidade, não estão nos aproximando, mas estão nos afastando do Senhor. Ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos já. Jeremias era cheio de dúvidas, medo e preocupações por causa da crise que acontecia em seu tempo. Por exemplo, durante os 10 dias de espera e suspense e a crise espiritual ter se intensificado, em vez de esperar pacientemente pela resposta de Deus como prometido, ele estava pensando seriamente em se exilar no Egito. Jeremias finalmente transmitiu a mensagem de Deus e o povo escutou. Isso gerou um segundo pensamento. Se eles ficassem em Judá, não teriam que se preocupar com a ira de Nabucodonosor, desde que o rei da Babilônia se tornasse uma ferramenta da misericórdia de Deus. Deus falou a Jeremias: "O poder está em minhas mãos. Eu cuidarei de você. Nada pode acontecer com você que eu não saiba." Essa segunda mensagem era um aviso a Jeremias também. Deus chama para o serviço aquelas pessoas que são fiéis e humildes e que possam confiar nele nas mais difíceis situações. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Eu quero mandar um abraço especial para 3 pessoas que trabalham no escritório da Igreja Adventista, ali na região central do estado de São Paulo. Um abraço para o seu Aparecido, um abraço para o seu Valdir e um abraço para o seu Orlando. Pessoas que estão sempre ligadas no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe muito a vocês e abençoe a família de vocês. Nós fomos para o intervalo. É interessante quando a gente analisa o texto bíblico, e o Gui até apresentou 1 Reis 12, 26 a 31, a gente não vai ler, mas Jeroboão, com medo de perder a influência, começa a colocar dentro da vida religiosa do povo a idolatria, a adoração, copiando agora o que as nações circunvizinhas faziam. A gente às vezes começa a achar, eu vejo assim, né, que a vida religiosa está vazia, que a gente precisa de elementos. Mais emoção. Mais emoção, elementos que em realidade, será que estão nos aproximando verdadeiramente do Senhor? E a adoração aos ídolos, ela envolvia também as orgias sexuais. Né? É um problema que não é de agora, e era do passado e vai continuar enquanto esse mundo for mundo. É uma coisa muito grave e assim, horrível, só de pensar, a gente fica assim apavorado, o costume que eles desenvolveram de sacrificar os próprios filhos exatamente. No Vale de Inom, que depois se tornou um lugar amaldiçoado e um lixão que ficava fora de Jerusalém, onde eles jogavam os cadáveres. Inclusive, eles jogavam os crucificados ali, os indigentes. Foi por isso que José de Arimateia e Nicodemos correram pedir o corpo de Jesus, porque senão Jesus seria jogado ali. Esse lugar ficou amaldiçoado e ninguém queria nada com esse lugar, porque muitas crianças... E aí, se você olhar com atenção, e existem vários tópicos aí, pastor, dentro do livro de Jeremias, ele fala várias vezes, principalmente nos últimos capítulos, sobre os sacrifícios, abominações. Eu jamais pediria uma coisa dessa, Deus diz, mas como é que pode um pai chegar ao ponto de sacrificar o filho, um bebezinho? Havia um altar pronto para isso, para esse sacrifício cruel, que fazia parte dessa idolatria. O que faz uma pessoa chegar nesse ponto? Olha como o nosso coração é mau, e quando ele vai se endurecendo,
Jeremias 17 fala sobre isso, né? Que o homem não pode confiar no coração, né? E é enganoso, ele fala. Aonde a gente chega? E eu até gostaria, pastor, de salientar para quem está nos ouvindo, que talvez esteja preocupado assim, mas será que o meu coração já não endureceu? Será que eu já não me afastei demais de Deus, que eu não consigo mais voltar para Deus? 17:9, pastor. 17:9, isso aí. Ele fala, pode ler para nós, pastor, por favor? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí nós não podemos confiar em nosso coração. Eu devo usar razão e emoção hoje para definir meus sentimentos. Nem a razão, nem a emoção. Eu tenho que usar a influência de Deus, a palavra do Senhor, a orientação do Senhor. Porque aí alguém pergunta, mas e se eu endureci meu coração? Qual seria o sinal de que eu não endureci meu coração? O fato de eu me preocupar se eu estou com meu coração endurecido. É a maior prova de que o Espírito Santo ainda está trabalhando comigo. Aí é o momento de eu buscar ajuda. E o povo de Israel estava ouvindo Jeremias justamente para isso, para voltar-se. E Salomão não passou para os filhos dele essa questão dos valores que eram referências que Josué tinha passado, que os outros líderes, até Davi, tinha passado. E por falta de não passar isso, agora eles não tinham referência e começaram a olhar para onde? Para fora, para aquelas outras nações. Isso é extremamente desafiador. Há algum tempo, esses dias, assisti uma palestra muito interessante. Que legado nós deixaremos, legado espiritual, para gerações que estão vindo diante dos desafios que a gente tem? Né? E é interessante, se a gente olhar no guia, eles deixaram de olhar para aquilo que Deus havia feito por eles no passado, consequentemente, começaram a se afastar. E eles esqueciam rapidamente. Você olha o povo dentro do deserto em direção a Canaã, Deus fazendo aqueles milagres, provendo para eles ar-condicionado durante o dia, né? Aquecedor durante a noite, aquela nuvem que os protegia, água, alimentação do jeito que eles queriam, e eles continuavam reclamando e esquecendo as bênçãos de Deus. Aí depois vem Josué, após a morte de Josué, paulatinamente eles vão esquecendo tudo que Deus havia feito. Uma sequência. E isso não aconteceu apenas lá, acontece com a gente também. Quantas coisas boas Deus faz para a gente, quantos milagres Ele opera na nossa vida, e daqui a pouquinho a gente esquece e fica focado nas outras coisas ou nos problemas que estamos enfrentando. Você está falando, eu fico pensando aqui, quantas coisas a gente poderia conversar hoje aqui, quantas coisas a gente poderia contar que Deus fez por nós. Imagina. Quantas coisas? Quantas coisas Deus fez para que a mensagem chegasse na nossa casa, talvez através dos nossos pais, dos nossos avós. E quantas coisas Ele fez, tem feito diariamente, quantas vezes Deus atendeu uma oração. Eu sei que o Hamilton tem um livro sobre oração, de reflexão sobre oração, de orações respondidas, né, Hamilton? E quantas coisas Deus fez e realmente, como você mencionou, às vezes a gente esquece, né? Tanto que em Deuteronômio capítulo 6, Deus tem lá o Shema, onde ele fala assim, para o povo de Israel repetir: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o entendimento, com toda a tua alma. E isso deveria ser repetido para os filhos de manhã, de tarde e de noite. E quando eles te perguntarem das coisas que aconteceram, você vai dizer: nós éramos escravos no Egito. Aí estava a preocupação de Deus com essa tendência do ser humano de esquecer das coisas. Repita para os teus filhos. Será que nós hoje estamos repetindo para os nossos filhos as bênçãos que Deus tem nos dado e que nós temos hoje, o que temos, o que somos, e somos abençoados porque Deus no passado fez isso? Ou nós estamos esquecendo de dizer para os nossos filhos, dizendo assim: não, eles estão vendo, eles vão saber. Futuramente, eles vão precisar de uma referência e não vão ter. Quando nós diariamente erguemos o culto em nossa casa, no altar do Senhor, 15, 20 minutos, oramos com os nossos filhos, pequenos ou grandes, ou a nossa família, agradecemos o dia, agradecemos o alimento. Parece uma coisa tão comum, mas aí está o momento de lembrarmos que o Senhor Deus é o único Senhor e que nós precisamos amá-lo de todo o coração.
E hoje nós precisamos insistentemente, vocês pais que nos assistem aqui, não tenho tempo, não dá, arranja tempo, se esforça para isso, porque o povo de Israel se perdeu, porque eles esqueceram de lembrar isso para os filhos, para as famílias, e o tempo foi passando, e aquilo que era um pouquinho virou nada. E depois olharam para onde? Para buscar referência. Não para o Deus que havia tirado os pais do Egito, mas para referências fora. Você sabe que você está falando, eu lembro, por exemplo, da introdução dos mandamentos, eu já devo ter dito aqui em algum momento, antes do Senhor dizer, não faça isso, não faça aquilo, Ele está lembrando, eu sou o Senhor teu Deus, e eu te tirei. Foi eu que te tirei de lá. Da terra, e por que ele faz isso, da pastor? servidão. Por que ele faz isso? A grande motivação, né, de libertação. Eu estou liberto, então você vai me adorar por quê? E por que ele fala assim, ó, fui eu que te tirei, fui eu que te tirei, fui eu que te tirei, eu sou o Senhor teu Deus. Por que será que ele repete isso? Sim, Hamilton. E é importante também destacarmos aqui a importância do conhecimento experimental. Às vezes, nós achamos que a nossa experiência como cristãos é suficiente para os nossos filhos. Mas eles precisam também aprender, eles precisam também experimentar. A prática, né? A prática. Quantas pessoas vão à igreja apenas uma vez por semana e se alimentam daquilo que alguém mastigou, né? Alguém estudou, refletiu e apresenta lá do púlpito, mas não tem o conhecimento experimental. Ele não experimentou, ele não mastigou, ele não meditou, ele não digeriu aquilo que ele poderia ter feito durante o dia. Vocês já foram para a cozinha alguma vez, não? Você gosta de cozinhar? Eu sei. Rapaz, é diferente, você está usando a expressão aqui, é diferente quando você... De vez em quando eu me arrisco lá em fazer o almoço. É diferente. Você tem uma outra sensação do que você está colocando à mesa. Se você, assim, preparou, se você... É esse detalhe da experiência. Da experiência. É a experiência E ali havia, inclusive em Deuteronômio 6, quando Deus fala ali, fala com teu filho ao levantar a mesa, ao caminhar, Deus estava dizendo assim, ó, pratica com ele a minha presença. Pratica com ele. Mostra para ele, enquanto ele estiver fazendo os negócios dele, enquanto estiver estudando, enquanto ele estiver fazendo decisões, que eu sou o único Deus, que ele tem que me amar acima de tudo. Mostra para ele pela tua prática. E a vivência da família era referência para Deus, para aquelas pessoas, e Deus queria que fosse referência para eles não esquecerem. E eu estava perguntando para vocês, por que Deus insistia em dizer eu que tirei? Porque Ele sabe que a nossa tendência é a autossuficiência. A gente não só esquece de Deus, mas a gente quer pensar toda hora que nós somos responsáveis em fazer o que nós fazemos. E às vezes Deus assim abençoa tanto a gente, e Ele olha assim, meu filho, não, mas espera aí um pouquinho, deixa eu aqui curtir um pouquinho, deixa eu aproveitar um pouquinho desse momento, porque é tanta coisa. Daquele tempo que a gente tinha que buscar água no poço, hoje a gente abre a torneira. Parece que a gente está esquecendo da importância da água, aí precisa campanha do governo para valorizar a água, é importante, vai faltar água. Você não precisa ir lá no poço buscar, mas ela é importante tanto quanto a água do poço, como agora que sai na torneira. Nós pensamos que hoje Deus não seja tão importante como no passado, os pioneiros, os nossos pais, os nossos avós, que às vezes passaram por grandes sacrifícios ou amassaram o barro, né, pastor? Para a gente chegar hoje, ter uma Bíblia que nós temos hoje com tantas versões de traduções, tantos recursos, comentários. Você pega o teu telefone, você tem ali comentários bíblicos, você tem ali o WhatsApp, você tem ali as mensagens do pastor Hamilton pelo WhatsApp, você tem recursos hoje maravilhosos para te ajudar na comunhão com Deus. Mas parece que tudo isso agora nos levou a nos acomodarmos. A gente não está buscando mais Deus pela prática diária da presença de Deus. Ficamos saciados só de ver. É muita coisa. Podemos afirmar que a modernidade, de alguma forma, contribui ainda mais para essa autossuficiência? Pode ser, pastor. A gente corre o dia todo atrás do urgente e acaba deixando de lado aquilo que é importante. O que realmente importa, o que realmente vale a pena, a gente não tem tempo. Mas para as outras coisas a gente consegue um jeitinho. O pastor Hamilton, que é um especialista em comunicação, ele sabe como a comunicação pode ser uma ferramenta positiva e como pode ser uma ferramenta negativa. Os meios de comunicação, eles levam você para o sucesso ou para o fracasso. Depende como você usa essas ferramentas, né, pastor? Exatamente. A influência das pessoas com quem a gente convive, os nossos amigos
de redes sociais também. Sim. Então, nós estamos cercados por diferentes tipos de influência. E a minha comunicação com Deus? Eu quero contribuir com um verso aqui que está no Guia de Estudos. Eu acho que é um verso talvez da autossuficiência. Jeremias 2,13, para a gente comentar um pouquinho sobre ele. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A gente tem aqui aquilo que Deus ofereceu e aquilo que, não, deixa que eu vou resolver. É interessante, não foi Deus que deixou o povo. Muita gente, quando cai em pecado, quando erra, ela pensa assim, Deus me abandonou agora, Deus está de cara virada comigo, Deus não me olha mais com aquele olhar de amor. Mas Deus continua amando você do mesmo jeito. Quem deixou aqui? Não foi Deus, foi o povo que deixou. Somos nós que nos afastamos de Deus. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Trocou água pura por água que não dava para beber. Eu acho que aqui você tem um resumo da história da humanidade. Aqui o sermão é a teologia, é o evangelho que revela a história da humanidade. Porque você tem aqui 2 atitudes humanas, que nós já falamos aqui. A autossuficiência, deixa Deus, e a segunda, que é consequência, obstinação. Que é a tal da crise que nós falamos lá no começo. Quer dizer, além do ser humano se distanciar de Deus, ele acha que está tudo bem. Ele acha que não tem problema, que não tem crise, e a crise está acontecendo. Então, havia um costume naquela época, porque naquela região ali é uma região árida, uma região que é desértica, difícil de encontrar água. Então, tinha as cisternas, tinha os lugares onde a água ali... Reservatórios. A água era natural, ali era um rio, era um córrego, era um manancial ali de água. E eles costumavam a cavar na rocha, nos caminhos que eles, nas estradas, cisternas. Então, eles cavavam na pedra mesmo. Só quando, naquele tempo, eles não tinham... uma ferramenta para... Uma concha, faziam ali uma conchinha dentro da pedra. Como se fosse um pocinho ali. Isso. Para quê? Para quando a pessoa no deserto tivesse sede, não tivesse ali um manancial, não tivesse ali um oásis com água natural, ele tinha ali um reservatório no meio do caminho. Não tinha posto para ele parar, para comer, não tinha nada, não existia isso, né? Só que havia um problema. Quando você cava na rocha, ela vai criando fissuras. Aí o que eles faziam? Eles passavam um revestimento para que aquilo ficasse protegido e a água da chuva fosse preservada. Mas era comum, quando eles chegavam em alguns lugares desses, a fissura, a rachadura, ter permanecido e a água sumiu. Então, ele chegava lá para pegar água e não tinha. E muitas vezes se frustrava e até morria de sede e perdia a vida por causa disso. Deus comparou esse costume que eles tinham com a atitude deles. Falou assim, olha, vocês estão fazendo a mesma coisa. Porque vocês estão deixando um lugar seguro, que a água sempre vai ter, para um lugar que vocês não sabem se vai ter, que é a criação de vocês. Desde que o homem entrou em pecado, o homem tem feito isso. Se afastou de Deus, correu lá, folha de figueira. Fez um avental de folha de figueira para ele, fez um avental para a mulher. Quanto tempo dura essa folha? Quanto tempo? Até murchar, até secar, acabou a veste dele. Aí vem Deus e fala assim, eu vou resolver o problema de vocês. Está aqui, pele de cordeiro. Isso dura. Quando Deus tem provisão para nós, Ele não tem provisão para alguns momentos, Ele tem provisão para sempre. Mas essa provisão depende de nós deixarmos a obstinação e a autossuficiência. Deixar a cisterna e deixarmos o afastamento de Deus. E muitas vezes essa água se contaminava também. Imagina, barrenta, suja. Exatamente, com os resíduos das rochas, muito bem lembrado. Eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Pastor. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias, hoje entendendo os desafios, a crise, aonde o povo havia chegado por ter abandonado ao Senhor. Nós voltaremos já.
Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Esse é o nosso segundo encontro dessa nova temporada. Eu fui para o intervalo aqui, eu tenho que relembrar uma aula com o nosso querido, saudoso pastor Siegfried Schwantz, que tem um belo comentário de Jeremias. Não sei se vocês têm na biblioteca lá, aqueles antigos comentários. Muito tem de especial. vários profetas. Eu fiz profetas maiores com eles no seminário. E eu nunca esqueço a aula de Jeremias 2:13. As 3 características do manancial e as 3 características da cisterna. O manancial é um dom de Deus, sempre tem água e a água é sempre pura. Já a cisterna, cavada por mãos humanas, nem sempre tem água e a água é impura. Então é só para a gente refletir aqui. Eu nunca esqueço dessa colocação. Às vezes eu até... Faz tempo que eu não falo sobre isso, mas agora me veio à mente aqui diante das características descritas por vocês aqui. E tem, pastor, me permita completar. Por favor. Isso é muito importante que você colocou, porque tanto a cisterna quanto o manancial, eles são procurados no momento de maior necessidade. A sede, o desespero, a pessoa no deserto, aquela sequidão. Eu tive a oportunidade de visitar esse local, 50 graus na sombra. Eu me lembro que eu estava numa excursão com outros pastores, eu saí do ônibus e o pastor que estava conosco, o pastor Rangel Rodrigues, disse assim, olha, leva água com você. Eu andei 50 metros e comecei a ficar tonto. Ele falou, você está desidratando, volta para o ônibus e pega água. 50 metros. Agora imagina você andar no deserto buscando água, você chegar na cisterna e não ter água. Deus está querendo dizer assim para mim, quando você, filho, depende de você mesmo, nos momentos de maior desespero, de maior necessidade, você vai encontrar frustração, porque você não vai ter o que você precisa, como você precisa. E nós vivemos num mundo de expectativas. Grandes expectativas a nossa geração vive nesse século. E por isso muitas frustrações têm acontecido hoje, porque as pessoas dependem delas mesmas e dos recursos que elas têm. Nós não podemos depender unicamente ou totalmente de nós. Nós precisamos ter o recurso de Deus como uma referência, porque aí quando nós precisamos não vai faltar. Pastor Lamarques, permita a ilustração. O senhor é o único que pode matar a nossa sede, viu? E a água que Deus dá é uma água pura, não contaminada, como você falou. É verdade. Quanta gente fica bebendo água podre por aí, pastor. Doutrinas, teorias, conjecturas humanas. Verdade. E achando que estão no caminho correto. Nunca vão preencher o vazio. Não. E aí até me lembra o capítulo 2 e o verso 5, que o guia até tirou... Sim. Eu acho que é legal a gente compartilhar. Você quer ler, Hamilton, por gentileza? Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E o verso 6 vai dizendo, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Me fez lembrar aqueles 40 dias quando Moisés ficou no Monte Sinai, naquela conversa com Deus, 40 dias depois deles terem dito, nós faremos tudo o que o Senhor disser. Mas 40 dias depois, eles estavam fazendo exatamente o contrário, adorando nulidades. Né? O que é um ídolo? É nada. Tem vapor, algum poder? Vapor. Não tem nada. É interessante que essa palavra tem a mesma raiz de vaidade que o Eclesiastes usa. Vapor quer dizer uma coisa que você não pode nem segurar, você não pode manter, você não pode ter, que vai te dar recurso, que vai te dar a solução. É água suja. Exatamente. Extremamente reflexivo para a gente pensar do que a gente está bebendo. O que parece que está matando a nossa sede, né? É refrigerante. Exatamente, é refrigerante, não vai matar a nossa sede. Eu quero ir adiante, o nosso guia apresentou um pouquinho a questão da ameaça de Babilônia, que poderia dar a impressão para eles de que Deus não estava no comando, o poderio de Babilônia, controlando todo o mundo agora, destruindo o Império Egípcio. A gente tem referência à Batalha de Carquemes em 605. Poderia dar a impressão que Deus os havia abandonado. E essa mensagem de juízo de Jeremias, mas como? Deus me escolheu, Deus nos escolheu para sermos a referência e agora Ele nos leva como cativos para a Babilônia? Jeremias foi usado por Deus para advertir, Nabucodonosor para executar.
Só que Deus não queria que Nabucodonosor se tornasse o instrumento dele para executar. Ele queria que Jeremias já resolvesse o problema. Antes de executar, Deus vem advertindo: não vá por aí, abandone esses ídolos, pare de sacrificar teus filhos para ídolos, pare com essa maldade, pare com essa desonestidade dentro da nação, pare com advertindo. Existe condicionalidade no cumprimento profético aqui, que era a escolha que eles deveriam fazer. Livre-arbítrio, que a gente tem falado aqui. Exatamente. E há um outro lado nessa história, a tranquilidade do povo de Judá, que já não era mais Israel, mas no caso Judá, de pensar assim: não, mas os babilônios são mais cruéis do que a gente, são piores do que a gente. Como que Deus vai mandar eles para executar essa justiça? Olha Aí só. você tem esse questionamento com o profeta Abacuque, nos 3 capítulos. Assim, Senhor, mas os babilônicos são piores do que a gente. Então havia essa tranquilidade, essa conformidade. Não, a gente é melhorzinho do que eles. Mas a gente vê aqui que, de alguma forma, Deus não está abandonando. Deus não está... Parece que o mal prospera. O mal prospera. Né? Olhando agora para uma nação pagã. E Deus nos abandonou. Então está muito claro aqui a revelação que Deus está no controle de todas as coisas. É a vara de amendoeira, né? Eu estou vigilante. Exatamente. Estou atento. E ele coloca um limite, né? Ele fala assim, 70 anos. Ele fala 70 anos. Deus fala assim: eu vou executar os meus juízos pela maldade de vocês, para trazê-los de volta, se for assim o caso, mas 70 anos depois. E Daniel, quando no capítulo 9, no capítulo 10, ele ora ao Senhor, ele ora em função dessa profecia de 70 anos, dizendo assim: chegou o momento de a gente voltar para casa. Deus cumpriu isso. O povo já não queria voltar. Aí já não queria voltar, já se acostumou com o paganismo, com a idolatria, com a escravidão. Como nós seres humanos somos estranhos, né? Parece que a gente não entende o amor de Deus e quanto Deus quer nos recuperar do nosso próprio mal. Deus, não, como você disse, pastor, ele não abandonou o seu povo. Ele falou assim: olha, estou executando, mas eu estou no controle. Nabucodonosor é um instrumento meu, é uma vara que vem para disciplinar, só que não vai ser para sempre. Então, tomem jeito. Eu lembrei isso porque às vezes nós podemos ter a mesma sensação. Em determinados momentos da história da humanidade ou da nossa história, nós podemos ter a sensação de que Deus não está se importando com o que está acontecendo. Que o que está acontecendo no mundo está acontecendo Tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas é certo que Deus está no controle de todas as coisas. A gente pode ter essa certeza, como estava no controle naquele momento. Quero ir para o último momento aqui, para a gente considerar, que é o que está em Jeremias capítulo 5, verso 2. Verso 1 e verso 2, queria que vocês considerassem aqui. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade. Eu lhe perdoarei a ela. E o 2, tão certo como vive o Senhor, embora o digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Queria que vocês dessem a explicação aqui dessas duas colocações. Primeiro, não encontrar alguém que fosse justo e o jurar falsamente. Deus sempre vai em busca do ser humano. Adão pecou e ele vai. Adão, onde você está? Correu atrás. Nós vemos depois naquela história de Abraão discutindo com Deus, argumentando com Deus, tentando convencer a Deus para que o mal não chegasse a Sodoma e Gomorra. Ele disse: mas tem 50 lá? Se tem 40, 45, 40, 30, 20? Não tinha nem 10. Não tinha nem 10. Então Deus continua procurando justos. Deus abomina a hipocrisia, né? Aquela religião só da aparência, só do terno, da gravata, só naquele dia da semana. Deus quer uma vida contínua de seus seguidores, um relacionamento contínuo com todos nós. E o pior é que eles achavam que estava tudo bem, né? Sim.
Eles achavam que estavam seguindo o Senhor, que eram justos, e você até falou sobre a questão da comparação com os babilônios, falou, não, peraí, eu conheço, eu tenho a doutrina, eu tenho conhecimento dos rituais, eu sigo os rituais aqui, eu vou ao templo, eu sacrifico. Bato o ponto lá. Eu estou lá ali devolvendo a minha oferta, dando a minha oferta, cuidando de todos os procedimentos religiosos, está tudo bem. Mas Deus diz assim, se você andar pelas ruas, você não vai encontrar um justo. A que ponto o pecado havia extrapolado a influência, tinha contaminado essa gente? Nenhum, Senhor disse, nenhum. Não tem nenhum aqui. É muito sério o caso, porque nós estamos falando de uma nação. Mesmo que fossem só as 2 tribos, mas era muita gente. Judá era um território considerável considerável. E ninguém ali, nem um líder religioso. Onde estavam os sacerdotes? O sumo sacerdote onde estava? E o rei de Israel? Eu quero acrescentar o capítulo 7, verso 4, dentro desse seu comentário. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, o templo era uma coisa mística. É a pessoa que faz hoje o seguinte, pega e deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. É um amuleto lá dentro de casa. Está lá na sala, a página está toda amarela, cheia de pó, empoeirada, mas é um amuleto, é a Bíblia, é o Salmo 91. Deus vai me proteger. Sim. Templo do Senhor, templo do Senhor. É importante que nós tenhamos uma ligação com uma comunidade religiosa. É importante que a gente tenha um contato com pessoas que acreditam a mesma coisa que a gente. Isso nos fortifica, certo? Isso nos dá força. Agora, não necessariamente, às vezes, o pertencer faz com que a gente esteja realmente sendo do Senhor. Esteja dentro. Exatamente. Eu até escrevi aqui no meu guia de estudos, não o templo, mas o Senhor do templo seria a segurança. É uma referência, eu acho que até o guia que está dizendo isso, mas é o templo do Senhor que é a segurança para a gente. Não aquilo que às vezes a gente, como você usou a referência do Salmo 51, a gente às vezes cria algumas coisas como amuleto, né? Ou quer adaptar a religião ao nosso gosto. Não, está tudo bem, essa doutrina, eu gosto dessa não, então deixo ela de fora. Isso eu creio porque faz bem para mim. Interessa, né? Interessa, tenho interesses. E é esse tipo de religião de aparência, de comodidade, que está completamente contrário ao que Deus quer e espera da gente. Quero agradecer muito ao pastor, eu ia dizer aqui o Edmar. Edmar é meu tio. Edmar Lamarques. Pastor Marco Lamarques, pela ajuda, por estar aqui com a gente. É um privilégio, pastor. Deus continue abençoando muito. Obrigado pelo muito. convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Uma alegria. Pastor Hamilton Menezes, obrigado mais uma vez, viu? Deus continue abençoando muito você. Obrigado pela oportunidade. Nesse novo desafio. E você que esteve com a gente, que nós estejamos ligados, todos nós, ao Senhor do templo, no templo, em nossa comunidade, mas todos os dias com o Senhor do templo. Vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo. Pai do céu, nossa gratidão pela Tua palavra. Amém, Senhor. Pelos momentos de reflexão que nós fizemos hoje. Que a gente aceite, que a gente viva, que a gente compartilhe com todas as pessoas. Eu clamo uma bênção por cada telespectador. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia. Um abraço. Até o nosso próximo encontro no programa Lições da Bíblia. Que Deus abençoe muito a você e a sua família. E não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço.